Buenas! Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Agora são 3h28, eu acho, 3h30 por aí. Tô aqui gravando um videozinho pra vocês. Acabei de fazer o vídeo eu falando como eu estou fazendo o desfraude do neném. Tá sendo um processinho, mas tudo no seu tempo, porque ele é um bebê. E cada um tem o seu tempo, igual na fala. Também vou fazer um vídeo sobre fala, como tá sendo. Não sei se vocês repararam, ele não fala muito, fala pouca coisa. E tamo aí ensinando ele a falar, as cores. Mas esse é um assunto para outro vídeo, que eu quero fazer separado. E depois também que a gente for no médico, que ele foi no médico de ouvido, e agora foi de fala, e tem outros ainda para ir. Então depois que a gente fizer todas as etapas, eu posso vir falar. Mas cada criança tem seu processo, né? Ai, perdão, tô soluçando desde ontem. Agora vem um refluxo assim e soluço. Ontem eu solucei praticamente o dia todo. E eu pesquisei mais ou menos sobre o que é e me esqueci. Ai, gente, a vida de mãe, a gente esquece as coisas. E então, eu falo mais sobre isso depois no outro vídeo. Mas o que eu quero falar agora é sobre... Eu já falei sobre a espiritualidade aqui. Eu já falei que eu era da igreja. Que um tempo eu fui muito da igreja. Fui católica. Depois fui cristã. Fiquei na Batista. Depois fui pra Quadrangular. E antes de vir pra cá eu era da Quadrangular. Mas eu fui da Batista... e da Assembleia. Acho que a primeira conversão que eu tive foi da Assembleia. Depois eu fui pra Batista. E antes de vir pra cá eu ia na Quadrangular. Cheguei aqui... A gente ia na Assembleia Renovada. Nada a declarar sobre... Acho que todo mundo tem uma opinião muito diferente sobre a igreja. Eu falei pra vocês, eu não tenho que falar mal da igreja, porque a igreja me acolheu muita coisa. Mas tem muito pensamento da igreja que eu não concordo. Muitas coisas que eu acho que crença, que eu acho que Deus, ele colocou lá várias coisas, né? Vários mandamentos, várias regras. E não sei se todo mundo concorda, eu acho que cada um tem sua opinião. É exatamente por isso que estamos aqui. Cada um tem sua opinião e a gente tem que aprender a respeitar as opiniões, a gente tem que aprender a respeitar sobre as religiões. Eu acho válido se você tem esse pensamento, eu só uso saia. Na minha igreja não pode cortar o cabelo. Na minha igreja não pode ir pra praia com tal roupa. Eu não posso namorar antes de tal idade. Eu não posso fazer sexo antes do casamento. Eu acho que tudo é válido. Se você crê, se você acha que isso é certo, ok. Também acho que os espíritas têm as suas... Eu já falei pra vocês que eu trabalhei com pessoas espíritas. E eu via mais verdade do que pessoas que realmente são cristãos e que julgam as outras religiões. Porque eu não vejo, não sei se são todos, tá, gente? Porque eu não convivo com muita gente assim. E muito mais gente que é de outra religião. Eu convivo mais com pessoas cristãs. Por isso eu tenho propriedade para falar. Mas, obviamente, eu não posso generalizar. Tem pessoas boas todos os lados. Assim como eu tenho certeza que pessoas que usam a religião para atacar, assim como há pessoas que fazem feitiço também para poder fazer o mal. E essa parte eu já não acho muito legal. Mas eu tô falando de mim, então o canal é meu, eu vou dar minha opinião. Obviamente, quem não tem essa concordância e quem não acredita, tá tudo certo, tá tudo bem. Só vamos ter aquela linha do respeito, né? E demais, o resto, cada um com o seu. Então vamos lá. Eu falei pra vocês que eu era cristã. Ai, gente, eu não sei se essa árvore cai em cima de mim. Eu acho que não tá muita ideia de eu ficar... Não sei, guys. Eu acho que eu vou caminhar pela rua. Porque eu não tô afim de um trem desse cair na cabeça. Caiu na cabeça e morreu, pronto. Vamos lá. Então, eu era cristã, como eu disse pra vocês. Sempre fui, sou cristã. Acredito em Deus. Acredito que... Eu não sei explicar como eu acredito em Deus, mas eu vou resumir. Como eu acredito em Deus. Eu vejo, por exemplo, esse céu, essa natureza, as pessoas, o amor. Tantas coisas ruins que eu também acho que cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu acredito nisso, eu acredito que Deus, ele é sobre tudo. Que Deus, ele é
não é só como uma invenção. Eu acredito que Deus, ou as coisas que acontecem, principalmente sobrenaturais, que é Deus. Então, Deus é tudo, sabe? Desde que eu acordo, quando eu abro o olho, eu vejo que é Deus. Eu vejo meu filho, eu vejo Deus, sabe? Eu vejo os meus amigos, muita coisa que eles conquistam, as coisas que eu falo que é impossível, eu vejo que é Deus. Isso aqui, gente, olha isso aqui. Não tem como não falar que Deus não existe, tá? Mas esse é o meu canal, esse é o que eu acredito. Então, eu fui muito tempo criada assim, na igreja católica, acreditando em santos, acreditando nas coisas. Fui para a igreja cristã, mudei alguns pensamentos. Ainda acho que algumas coisas da igreja católica é muito válida. Tem pessoas que são católicas que são bem assim, rígidos, né? Não fuma, não bebe, não vai pra festa. E outros que já têm a vida mais louca, assim como tem pessoas cristãs também que vai. Então, cada um com o seu pensamento. Mas o que eu quero dizer que o que eu mudei algumas coisas. Quando você é cristão, você acredita que Deus é sobre tudo e que tudo que você vai fazer tem Deus, certo? Certo. E eu continuo com esse pensamento. Só que eu abri a mente para outras coisas, principalmente sobre o Ho'oponopono mágico. Até minha amiga falou assim, conta mais sobre o Ho'oponopono mágico. Eu não sei se na hora que eu editar eu lembro de colocar o link da Beth Russo. Mas se vocês pesquisarem Beth Russo, ela fala muito sobre energia. E é isso que eu acredito também hoje. Eu acredito em Deus sobre todas as coisas, mas eu acredito que tudo que você fala atrai. Seja tanto coisas boas, coisas ruins. Eu já falei aqui que meu pai sempre falava muitas coisas mal, saía muitas palavras mal da boca dele. E o fim dele, infelizmente, não foi tão bom. E eu acredito sobre isso. Hoje eu acredito muito real. Eu tenho um livro, tenho um caderno que eu anoto as coisas sobre sonho. Eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta eu colocava de Camila para Deus. E lá eu coloquei todas as coisas que eu comecei mais ou menos assim. Coloquei, Deus, eu sei que eu não te agrado em muitas coisas. Eu sei que eu sou uma pessoa que fala mal das outras pessoas. Eu sei que eu sou errada em tal coisa. Eu sei que muita coisa que eu faço oculta não te agrada. Porque a gente tem. Só que muita gente, obviamente, não vai expor o seu lado ruim, o seu lado oculto. Mas a gente tem. A gente faz uma fofoquinha ali. A gente fala mal, pensamento pecaminoso. Então eu coloquei isso pra Deus. E coloquei já pedindo perdão por essas coisas que eu sei que não são más. Mas eu tenho um sonho. Eu vou colocar coisa assim. Tal sonho, porque eu também não vou falar sobre minhas coisas aqui pessoais, mas vocês colocam aí. A meta, por exemplo, eu quero ir pra Disney. Eu coloquei esse meu sonho de ir pra Disney. Eu quero... Mas eu coloquei também, vamos lá, taxa da coisa. Eu coloquei, eu comecei a falar isso. Depois eu coloquei... É uma carta pra Deus. Então você vai colocar as coisas que você quer. Eu quero um mundo melhor. Óbvio que eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo sem violência. Eu quero um mundo sem pedófilos. Eu quero uns vizinhos melhores. Eu quero pessoas do trabalho melhor. Gente, mas eu tô colocando coisa pessoal. Ai, gente, o passarinho tão bonitinho, tão pequenininho. Você pode colocar o que você quiser na carta para Deus. Mas eu tô colocando coisas que eu coloquei. Então eu coloquei os meus sonhos, os meus projetos na mão dele. E escrevi para ele como se fosse uma carta para o Papai Noel. Mas é para Deus. Coloquei um desses sonhos. Coloquei o sonho da minha casa. Como que eu quero a minha casa. Coloquei o meu carro. Como eu quero esse carro. A cor que eu quero esse carro. E eu coloquei nessa carta para Deus. E coloquei a data. Escrevi várias outras coisas. Escrevi também coisas que eu quero para minha família. Para minha mãe, né, para meus irmãos, que na época meu irmão era vivo. Coloquei para as minhas sobrinhas. E finalizei a carta. O Ho'oponopono mágico é mais ou menos assim. Eu vou colocar a primeira coisa que eu fiz do Ho'oponopono mágico, porque lembra quando eu falei sobre emagrecimento? Primeiramente a gente tem que trabalhar aqui, para depois trabalhar todo o resto. Assim eu fiz. Então,
o Ho'oponopono eu comecei trabalhando a mente. E uma das coisas que eu me pegava muito era sobre família. Então eu trabalhei assim. Eu fiz o de... não lembro se eu fiz o de 100 e... não lembro se era 112 vezes ou 118. Eu sei que eu fiz os de 100 e alguma coisa. E depois eu fiz o de 33. O de 33 eu acho que é o melhor para se começar. Então vamos lá. Eu fiz assim, do Ho'oponopono. Eu queria trabalhar primeiramente o perdão. Porque eu sou uma pessoa que eu peço perdão muito fácil. Se eu te magoei, eu vou lá e peço perdão. E eu peço perdão genuíno. Mas para perdoar, eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar muito nisso. E, gente, Deus trabalha no perdão. Se você quer uma casa nova, primeiramente você tem que pedir perdão às coisas que você fez de errado. Se você quer um trabalho novo, você tem que pedir perdão por alguma coisa que você fez. Porque também as coisas ficam muito vagas. Imagina, você é uma pessoa filha da mãe, você é uma pessoa que julga todo mundo, você é uma pessoa má, então você quer tudo. Eu sei que tem gente que ganha tudo fazendo isso, mas pensa, essas pessoas, ela já não é de Deus, ela já é do maligno, então Deus nem tem trabalho com ela. Deus deixa ela ter tudo, sabe por quê? Porque o reino daqui, porque na glória da segunda casa não vai ser pra ele, vai ser pra gente. Então, essas pessoas que são más e que tem tudo, vocês deletam, esquece. Porque eu tinha muito isso também. Porque fulano era isso, fulano era aquilo. Fulano fez isso, e tem isso. Eu questionava, óbvio, porque a gente é o quê? Ser humano. Mas daí eu tô questionando as coisas dos outros, eu tô olhando a vida do outro. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Então eu fiz o Ho'oponopono mágico, eu fiz esse de 100 e pouco, e aí depois eu comecei a fazer 33 vezes 3. Que eu ia lá e colocava perdão, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Porque eu tava pedindo para que eu me libertasse, eu pedia para que me perdoasse por isso, que eu amava aquilo e que eu era grata por isso. Então eu colocava Ho'oponopono. Vou falar, por exemplo, você quer sobre a sua saúde. Saúde, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. 33 vezes. Eu sempre fazia isso quando eu estava dirigindo, indo pro trabalho, por 3 dias. Fazia sobre isso. Depois eu fiz sobre o meu trabalho. Porque era coisas que estavam me magoando. Abençoado, depois que acabava esse trabalho, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha língua, minha boca, Senhor Jesus, abençoe meu falar, meu agir. E falava, língua abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, 3 vezes. Fiz para algumas pessoas que eu tinha algum atrito no trabalho, fazia o nome da pessoa, fulano, abençoado, sinto muito, sou grata, eu te amo, 33. Se você tem fé, tudo que você fala e tudo que você projeta, como que vai dar errado, gente? Se você fala, vou falar sobre dessas coisas que eu fiz e que deu certo. Fiz do meu trabalho, fiz já uns meses atrás, agora eu colhi o fruto, subi de cargo no trabalho. Não era exatamente o que eu queria, mas eu limpei a energia. Não era exatamente não do cargo, era exatamente assim, eu fiz o trabalho para que eu fluísse no trabalho, para que eu desse conta do trabalho, para que meu trabalho fosse abençoado e fui remunerada por isso. No dia do meu aniversário, foi 14 de abril, choveu e tava marcando neve, tanto que no dia nevou, no dia choveu, no dia pela manhã e à tarde estava frio, mas estava gostoso. Eu fiz Ho'oponopono mágico para limpar. Isso, no dia antes, sábado, nevou de ficar tudo branco. Só que no dia, à tarde do meu aniversário, isso foi no sábado, meu aniversário foi no domingo. Ficou tudo molhado a grama, mas a neve derreteu. Porque deu uma chuva e deu um calorzinho. Mas estava frio, a gente fez o churrasco, ficamos lá fora. Fiz sobre o meu carro. Fiz sobre o meu casamento. Fiz sobre várias coisas que não foi instantâneo, mas que funcionou. Fiz sobre dinheiro inesperado, dinheiro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo.
E recebi o dinheiro. Recebi quando eu faço dia abençoado, sobre um dia abençoado, eu sinto muito. Chego no trabalho, eu sempre ganho chocolate, eu sempre ganho dinheiro de alguém. Ai meu Deus, a árvore tá caindo. Gente, eu vou passar pela grama, eu acho, porque esse negócio não vai dar muito certo, não. E eu não tô afim de passar por negócio, não. Então eu vou dar a volta aqui por dentro. E os caras estão trabalhando também. Então, eu fiz sobre o Ho'oponopono. E eu acho que tudo que você... Eu acho, não. Pois onde eu achar também, é outra coisa que eu tenho que tratar do meu vocabulário. Porque a gente fala muito eu acho, não. Eu tenho certeza que funciona. Você tem que ter fé. Faça esse teste. Esse teste que eu tô falando pra vocês. Começa com uma coisa que vocês queiram. Mas depois que eu falo assim, gente, coisas palpáveis e coisas até impossível. Mas começa com uma coisa possível. Um aumento, que é uma coisa que você quer. Um problema na sua família. Um dinheiro que você precisa tanto, que é uma coisa que você sabe que pode vir de algum lugar. Faça. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Se você quiser escrever, eu escrevo muito, eu acho que é melhor escrever. Escreve lá, tal coisa. Casamento abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Escreve 33 vezes. E todo dia. Ou 3 vezes. Eu faço 33 vezes 3. Se você quiser fazer 33 vezes 7, faça por uma coisa. E mentaliza. Mentaliza isso. Limpa sua mente. E fala. Quando você acordar, a primeira coisa que você faz, agradeça. É clichê. É coisa que todo coach vai te falar isso. Que toda pessoa da igreja vai te falar. Nas igrejas, eles utilizam muito isso. A lei da atração. E creio que vai dar certo. A lei da atração, ela funciona muito. Quando eu vim pra cá, eu nem sabia que eu aplicava muito essa lei da atração. Porque, como eu falei pra vocês, a gente é criado em uma forma tão... na igreja de que essas coisas é tudo demônio. Que isso é bruxaria. Vocês acreditam que até incenso? Eu achava que incenso era coisa maligna. Porque os indígenas, os hindus, sei lá, o pessoal usam muito pra, não sei, vela. Cara, vocês têm que abrir a mente. Tem que se libertar de algumas crenças que vocês... Eu não tô dizendo que tá errado, eu tô dizendo que se você quer ter essa experiência, tem que se libertar. Tem que se permitir. E isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Vou pra casa tomar banho. Pesquisem sobre o Ho'oponopono, sobre a lei da atração. E o que eu tenho para dizer façam esse de 33, Ho'oponopono. Depois vocês vão se atualizando, depois vão fazendo coisas más. Não é a coisa que vai funcionar hoje. Vou dizer, tem relatos de pessoas que fazem um dia, no outro dia já ganha. Mas eu tô dizendo a minha experiência, as coisas demoram um pouco. E principalmente para mim, as coisas demoram mesmo um pouco para mim. Mas tá tudo bem, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Mas façam. Eu tava numa situação financeira, eu falei pra vocês quando eu tive bebê, bem difícil. As coisas ficaram difíceis, porque a gente pensa que os Estados Unidos tudo é fácil, que o dinheiro tá na árvore, que você trabalha um dia, no dia você tem dinheiro. Não, as coisas não é assim. Quando você tem um bebê, as coisas é ainda mais difíceis. Mas quando a gente acredita naquele lá de cima, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente põe as coisas na mão de Deus, tudo flui. E é difícil a gente... vai por mim. Eu já falei pra vocês que eu era pessoa improvável pra muita coisa. Mas vai por mim. Quando você começa a agradecer, em vez de reclamar... Eu sou reclamona, gente. Meu marido até fala, tem hora, é difícil te agradar. Mas não é, porque a gente vê as coisas demorando pra acontecer. A gente quer que aconteça. A gente não quer que demora. Mas tudo tem um tempo. E é difícil. É difícil a gente falar, nossa, mas por que fulano deu certo? Por que aquilo deu certo? E pra mim nada dá certo. É difícil, eu sei que é difícil. Eu tô falando com propriedade. Mas quando você já acorda, começa a fazer isso a partir de hoje. Acordar e agradecer. Gente, eu sou uma pessoa, a primeira coisa que eu acordo é pego o telefone.
Isso é coisa? Me diz se isso é uma coisa. Então eu tô tentando ajudar vocês e vocês também tentam me ajudar. Vocês podem me cobrar. Porque a gente também vem aqui na internet e começa a falar um monte de coisa bonitinha pra vocês. Só que a realidade é outra. As coisas são outra. Entendeu? Então, vamos começar? A partir de hoje, a gente vai acordar. A partir de amanhã, né? Porque hoje o dia já tá pela metade. Então, a partir de amanhã, a gente vai acordar. Vai agradecer. Esse é o vídeo número 1. Daqui a uns 3, 4 dias, a gente vai voltar aqui e vai colocar, vamos colocar propósito. Então hoje nosso propósito é todo dia a gente vai acordar, vai agradecer por mais um dia, a gente vai colocar nossos projetos, nossas coisas na mão de Deus, vai colocar que hoje vai ser um dia abençoado, um dia tranquilo, que tudo vai dar certo pra mim, que as coisas boas vão vir pra mim, que o dinheiro vem fácil pra mim, que as amizades vêm fácil pra mim. Então a gente vai todo dia fazer esse propósito. A gente vai começar a partir de amanhã, né? E só agradecer. Ah, aconteceu tal coisa? Vamos agradecer. Gente, como eu falei pra vocês, quando as coisas começarem a dar errado, é porque algo lá na frente vai dar certo. Igual eu falei pra vocês, eu perdi o apartamento, Deus me deu uma casa melhor. Eu perdi um casamento, Deus me deu... Eu vou dizer pra vocês, porque um casamento melhor, como se também o passado não fosse bom. Porque a gente tem essa mania também de querer sempre julgar o nosso passado, né? O passado foi uma merda. Não. Deus me deu aquilo que eu merecia, aquilo que eu mereço. Então, assim, Deus me deu uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais leve. Porque Emmanuel, ele é good vibes total, sabe? As coisas, lógico que ele tem um momento dele de estresse, mas eu sou mais... E ele sempre tá ali, não é assim, vai dar certo, ele é mais positivo. E eu vejo que as coisas têm que ser positivas, a gente tem que ser positivo. Igual eu falei pra vocês, tem hora que dá vontade de falar, meu Deus, por que tudo tá dando errado? Porque aquilo que era pra dar certo, você chega, tipo assim, você vai num lugar e tem tudo pra dar certo. Quando chega lá, o lugar tá fechado, a pessoa não pôde estar lá, a pessoa morreu, sei lá, vamos todo dar exemplo, tá, gente? Então, assim, as coisas não é só ruins pra vocês, é ruim pra todo mundo. Só que lógico que aqui na internet a gente vai mostrar o quê? Só coisas boas, obviamente, né? Só coisas boas. Então, vamos... Eu vou só ali na frente e já vou voltar. Então vamos a partir de hoje pensar coisas positivas. E eu tô falando por mim, que eu tô nessa com vocês. Vocês são, eu já falei, vocês são minha companhia. De todo dia estar aqui fazendo exercício, de todo dia não desistir, porque tem momentos que dá vontade de desistir, mas há pessoas que precisam da gente, a gente é importante. Talvez você pense, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meu marido não me maltrata. Gente, vamos ser bem sinceros com a gente mesmo. A vida não é fácil pra ninguém, não. Você pensa que a sua vida é um lixo? Cara, é porque as pessoas não mostram a realidade, as pessoas não mostram quem realmente são. Mas pensa que a sua vida é perfeita, que tem gente passando por tanta coisa, vamos colocar para a parte principal, que é a saúde. Quantas pessoas não estão lutando pela vida, gente? Quantas pessoas não estão aí com câncer? Quantas pessoas não estão aí com uma diabetes terrível, que está perdendo todas as partes do corpo, os membros, né? Porque começa pelo dedo, depois começa com a mão. Pessoas que estão com vitiligo, porque você sabe que quando mexe com a nossa aparência, as coisas complicam. Pessoas perdendo o cabelo por causa do estresse, por causa de dessa doença tão maldita, que é tão silenciosa, né? Que a gente vê todo mundo sorrindo e por dentro tá com uma depressão terrível. Então vamos começar pela nossa saúde e agradecer, né? Então vamos começar por aí. Segunda coisa, eu sei que os trabalhos estão difíceis, as coisas estão difíceis, principalmente aí no Brasil. Aqui também, não pensam vocês que é mil maravilha. Como eu disse, as pessoas não mostram a realidade. Tem gente que vem pra cá, mostra que comprou um carrão do ano. E realmente você consegue comprar um carrão do ano. Mas essas prestações que ele tá pagando, ele tá mostrando que ele tá pagando, que ele tá deixando de comer bem. Porque vai no Dollar Tree e compra tudo, cada um com seu cada um. Eu tô dizendo que as pessoas não mostram a realidade. Se ele quer fazer isso, ótimo. Mas eu tô dizendo que as pessoas não mostram a realidade.
pessoas que estão morando numa casa bonita, mas que moram 15 pessoas com ele. Tem gente dormindo na lavanderia, tem gente dormindo no corredor, dividindo o quarto com 3, 4 pessoas. Tem gente dormindo, vocês acreditam, no armário, no closet. Então, eu tô dizendo porque eu sei, eu vi, eu conheço gente assim, eu vi também com meus olhos. Mas que tem um carrão, que tá todo final de semana bebendo, que tá mostrando os combos top, tá mostrando as baladas top, tá na praia top, usando roupa, usando Nike. Mas a aparência engana. O que eu quero dizer é que vamos viver a nossa vidinha do nosso jeitinho, vamos trabalhar, vamos ter nossas conquistas, vamos fazer o nosso melhor, vamos mostrar a nossa realidade. Por que não a realidade? Mostrar as coisas boas é ótimo, mostrar nossos sonhos e nossas conquistas, ótimo, mas também vamos mostrar a nossa realidade. Eu falei pra vocês que depois que eu tive bebê, eu entrei, não sei se... Ai, perdão, gente, eu falei pra vocês, eu vou caminhando, vai me dando refluxo. Eu tive depressão, não falei pra muita gente, eu acho que meu marido, ele sentiu isso, mais que todo mundo, mas ele não largou a minha mão. Eu acho que ele se afastou um pouco também, porque quando a gente tá depressiva, a gente desconta principalmente em casa, né? Outro vídeo também eu posso falar sobre isso. Engordei, tô aqui, falei pra vocês que tá tendo... Gente, esse poste tá torto. Tá mais pra lá do que pra cá. Vou mostrar aqui pra vocês. Ai, tá torto. Que a depressão, ela é muito silenciosa por dentro no trabalho. Eu tava brincando, tava me divertindo. Mas eram tantas coisas que eu tava pensando. Eram tantos problemas que isso me afetou fisicamente e emocionalmente. Mas fisicamente me afetou mais porque eu me relaxei. E o Ho'oponopono e a lei da atração me ajudou muito. Porque eu atraí também até meu corpo, tá? Eu faço sobre o meu corpo também. Eu comecei a fazer, como já fiz os 33 vezes 3, agora eu posso falar. Eu fiz sobre o meu corpo. Fiz também pra ter sabedoria, pra não desistir. Porque agora mesmo, a minha vontade é desistir, sabe? Não fazer esse exercício. Mas isso aqui também tem me ajudado muito. A caminhar, a falar com vocês. Talvez as pessoas que estão aqui fora, que tá passando e tá me vendo com o celular na mão, provavelmente deve estar falando, essa menina tá louca. Pra que ela tá gravando isso? Mas vocês que estão aqui sabem que essa loucura não é exatamente uma loucura. É um conteúdo que eu tô fazendo pra me ajudar primeiramente, pra poder ajudar alguém. Eu não sei até esse vídeo até onde vai chegar ou quem vai chegar. Mas o que eu posso dizer pra vocês é: façam a lei da atração. Façam o Ho'oponopono mágico. Acreditem em Deus. Acreditem em vocês. Vocês são muito capazes de tanta coisa. Vocês são capazes de procriar a saúde. Vocês são capazes de procriar o corpo perfeito. Vocês são capazes de ter o carro do ano, a casa do ano. Ou são capazes de ter aquela família que vocês desejam. Porque muitos almejam casa, carro, ou um trabalho bom, mas aquilo principal que a gente não almeja, que é a família, que é o mais difícil, né? Porque você ter uma família hoje, não vou dizer perfeita, porque perfeito não tem como, só Deus que é perfeito, mas uma família tranquila, uma família sem vício, uma família sem briga, uma família unida. Hoje tá tão difícil, que são coisas que a gente também tem que trabalhar na gente e tem que trabalhar. Não adianta vocês quererem tudo e o principal não ter. Eu sei que tem muita gente que prioriza o dinheiro. Você vai falar assim, Camila, mas é fácil você falar que tá aí nos Estados Unidos, é fácil. Gente, é fácil. Por que que é fácil? Não é fácil não. Eu tô aqui todo dia colocando pra vocês. Eu trabalho em fast food, meu marido trabalha em fábrica. Eu deixo meu filho pra ir trabalhar com meu marido, mas eu deixo ele. Meu marido deixa meu filho comigo para ir trabalhar. Eu perco final de semana, eu perco feriado, tantas coisas que eu perco. Mas eu tenho também nossos objetivos, a gente tem nossos objetivos. Nem tudo é só trabalho. E já falei para vocês e volto a repetir. Muita gente quer nosso fracasso,
Muita gente quer que a gente venha aqui e mostre, como a pessoa engordou depois do filho, como a pessoa tá relaxada. Muita gente quer isso, mas muita gente, eu vou dizer, muita gente tá aqui também para te aplaudir, tá aqui para te apoiar, tá aqui para ver suas conquistas. Eu sou uma pessoa que eu adoro ver o antes e o depois da pessoa, quando a pessoa muda de corpo. Eu adoro ver, porque eu falo, caraca, essa pessoa foi forte, viu? Essa pessoa, ela arrasou. A pessoa quando chega aqui e depois de alguns anos que ela mostra também, quando eu cheguei aqui eu trabalhava na pintura, mostra a roupinha toda sujinha. Depois a pessoa trabalhando em um office ou trabalhando no hospital, com inglês, com documento. Então assim, são coisas que a gente tem que aplaudir, sabe? Não ficar falando, a pessoa foi para os Estados Unidos, tá limpando privada. Pessoas... Gente, há coisas que... Outra coisa que eu quero falar, que é dolorido, mas às vezes a pessoa vem pra cá com refúgio. Muitas pessoas que eu conheço vêm pra cá pra ter, porque não tinham umas condições boas lá que aqui tem. Que não tinha um carro, trabalha muito, trabalho, mas tem seu carro, tem o seu apartamento, tem você poder comprar as coisas pro seu filho. Mas por outro lado, deixa seus filhos muito jogados também, porque tem que trabalhar direto. Mas outras pessoas que vêm pra realizar um sonho. Eu era pobre. Eu era pobre lá no Brasil, hoje eu sou rica aqui. E eu falo rica porque eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho um trabalho que eu gosto. Não é o trabalho dos sonhos de muita gente, mas é o trabalho que eu gosto. Eu gosto disso aqui, olha que coisa mais linda. Sou grata por isso. Eu sou rica porque eu tenho meu marido, eu sou rica porque eu tenho meu filho. Tô com saúde, inclusive eu tenho que fazer até outros exames aí, pra ver se tá 100%. E é isso. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Eu sei que é uma conversa aleatória, mas pesquisem sobre o Ho'oponopono mágico, vocês vão gostar. Pesquisa sobre a lei da atração. E é isso. Obrigada por assistir. Comenta, compartilha. Me diz aí o que vocês acharam. Beijos. Tchau.